Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sirena. Então, como vocês já devem ter notado, essa é uma leitura para a semana do dia 17 a 23 de abril, para todos os signos. Eu esqueci de mencionar isso no último vídeo, mas eu vou deixar a minutagem de cada signo na descrição do vídeo. Você pode assistir todos os signos que são relevantes para você no seu mapa astral, que você tem algum interesse. E é isso. Vamos começar então com Leão. Leão não teve a carta do amante também na semana passada? Deixa eu dar uma olhada. Eu fui checar pra garantir se era mesmo e você realmente tinha a carta do amante de novo, ela saiu pra você agora nessa semana. É possível que você ainda esteja lidando com uma pessoa que seja do seu círculo social, uma pessoa, um romance ou alguém que você gosta muito. O problema é que a gente tem a carta do desespero logo no começo. Então é possível que essa pessoa ou esteja te causando algum transtorno, algum problema, ou exista algo relacionado a essa pessoa que te causa algum desconforto, que tá te fazendo sentir algum. Desespero é uma palavra meio forte, né? Eu acho que é mais falta de esperança, talvez, em relação a algum aspecto dessa pessoa, talvez a forma como ela age. Você tá começando a perder a esperança de que ela é capaz de mudar, ou de que talvez vocês não estejam juntos e você quer que ela volte, ou você quer que essa pessoa se aproxime e você não tá vendo o resultado, não tá vendo o retorno, ou quer que ela se comprometa e ela não tá se comprometendo. E a carta aqui do jogos mentais, eu sinto que ou essa pessoa tá fazendo isso com você, ela tá fazendo joguinho pra, sei lá, tentar te convencer a fazer alguma coisa, ou simplesmente tá jogando com você, te utilizando como se fosse um peão para os joguinhos dela. E isso tá trazendo esse desconforto, esse transtorno. E pode ser até no círculo social em que você tá, essa pessoa pode estar causando isso, tá? Onde é como se ela ficasse talvez na frente dos outros ela age de um jeito diferente, e com você ela age, de outro modo. Tem muita gente que é assim, né, quando tá sozinha ela é mais grossa ou mais brusca, e quando ela tá em frente das outras pessoas, ela passa essa imagem de ser uma pessoa muito querida, e isso ter óbvio que incomoda, né, porque você sabe a realidade e os outros não conseguem enxergar isso. Pode não ser inclusive uma pessoa que você esteja em um relacionamento, pode ser só uma pessoa que você tem um contato muito grande, né, que ela esteja na tua vida ou há muito tempo, ou que você talvez tivesse uma afeição muito grande no início, e ela tá começando a causar algum transtorno. Outra interpretação possível também é que você finalmente ganha essa disputa mental, digamos assim. Talvez se ela tivesse mesmo te incomodando, você sai vitorioso dessa situação, ou você começa a entender qual que era a atitude dela em relação a você. Você consegue sair dessa situação onde você estava se sentindo incomodado e é tudo resolvido. Eu lembro que na última semana eu tinha visto que podia ter alguém que ia tentar entrar no caminho também, né, de você e do seu romance, do seu par romântico, ou de alguma pessoa que você está interessado. Então pode ser que nessa semana isso se resolva e você perceba que era tudo coisa da sua cabeça, que na verdade a situação não era exatamente como você tinha visto ou como você estava vendo. E isso se resolve e você deixa de se sentir incomodado. Como a gente tem a carta da comemoração aqui já no fim aqui, eu acredito que independente da resolução que você tirar essa semana em relação a essa pessoa ou a essa situação, você vai sair vencedor dessa situação. Talvez até mentalmente mais forte. Você vai realmente deixar esse desespero, esse incômodo para trás. Pode ser também que você tenha um par romântico que te auxilia nesse processo de deixar essa questão que te incomodava e você passe a focar no lado positivo das coisas. Mas é importante também ter em mente que pode ser que essa semana que você se sinta mais. Você não pode deixar a tua mente tomar conta de tudo. Não, é bom não pensar demais sobre as coisas, não tirar conclusões precipitadas. E pode ser que você veja a situação pior do que ela realmente é. Às vezes, né, questões de estresse, se você tá muito estressado com alguma outra coisa, isso acaba vazando para outras áreas da vida e isso pode causar algum transtorno. Então, vai ser importante você ter bastante controle da tua própria mente essa semana, para não acabar enxergando as coisas talvez ou piores ou muito melhores do que elas realmente são. Você vai precisar ter um pouco de equilíbrio nessa parte mental. Mas a semana termina bem. Termina com alguma celebração,
algum momento de alegria, de felicidade. Certo, então agora indo para Áries. Tem aqui a carta das pontes torcidas. Essa semana parece bem vaga. Por algum motivo eu sinto uma espécie de vazio. Meio difícil de explicar essa sensação. Como você pode ver aqui, a gente tem duas cartas de animais. E a carta do quarto. E o quarto tá vazio. E esses animais, normalmente, né, a gente vê na natureza, a gente vê do lado de fora da casa, não do lado de dentro. De alguma forma, isso tá me passando justamente uma sensação de vazio, de como se fosse um quadro branco. Talvez essa semana você não sinta que as coisas ou que a tua situação tenha muita consistência. Talvez esse seja o problema. Talvez você sinta que a tua mente tá muito vaga, que você tá se distraindo com mais frequência ou com mais facilidade. Talvez o teu caminho não esteja bem claro essa semana. Por causa das pontes, né, tortas. Ou você sinta que a direção que você tá indo é como se você tivesse entrado em um caminho, e você tinha certeza do caminho que você estava seguindo, mas ele começa a fazer volta, ir para um lado, ir para o outro, e se sobe e desce, e é como se você estivesse perdendo a certeza de para onde você tá indo. Não é como se você não tivesse certeza de onde você tá indo, é como se você tivesse esquecido o motivo por qual você começou esse caminho. E aí, talvez por isso tenha essa sensação de vazio. Digamos, eu vou usar como exemplo aqui, você começou a estudar algo e te interessava muito no começo. Vou usar como exemplo a espiritualidade, tá? Você descobriu uma tal religião ou você encontrou um assunto que te interessava e você começou a estudar isso. E você começou a se adentrar nesse assunto. Só que chega uma parte do caminho em que você não tem mais certeza o que te interessou isso a princípio. Talvez você perca o interesse em algo. Nessa semana você tem essa sensação de que você está perdendo interesse em algo. Isso pode te deixar confuso. Eu não sinto que você tá abandonando nada ou largando nada, tá? Mas, pode ser que realmente tenha essa sensação de vazio, de leveza, não é uma leveza ruim, mas também não é uma ela não te ancora, ela não te dá estrutura. Mas talvez isso seja necessário, inclusive, né? Porque às vezes a gente realmente começa certos projetos ou certas situações, né? Envolvimento com certas pessoas e que não é mais útil. E aí dá essa sensação de que, por que comecei isso mesmo? Qual que era o meu objetivo? Então, se isso acontecer para você, você pode tomar um tempo, tirar um tempo ali para refletir, tentar entender por que que isso está acontecendo. Se ainda tem utilidade para você, se fazer essas questões. Se o que você está buscando faz sentido, se já está na hora de deixar isso para trás ou de procurar outro caminho, se está muito difícil de caminhar nessa estrada, talvez seja realmente hora de você tirar um tempo, sentar ali e só observar a situação e ver se de repente você está andando por um caminho mais tortuoso do que você precisa. Às vezes tem um caminho mais fácil de seguir. Então eu sinto que essa semana você vai tirar um tempo para meditar ou para se concentrar mais no seu lado espiritual, no seu lado emocional e conseguir eliminar essa confusão, tirando esse tempo para aproveitar as coisas simples da vida. Essa carta, a carta da borboleta aqui, quer dizer, ela é associada ao 10 de paus e a carta do quarto é associada ao as de ouros. Então é como se tivesse uma espécie de fim e um início logo em seguida. E eu acredito que isso seja mais uma questão espiritual ou interna, onde você talvez chegue a uma conclusão diferente sobre o caminho que você está seguindo. Ou simplesmente pare para relaxar um pouco, se você está trabalhando muito duro. Pode ser um bom momento para você relaxar e talvez mudar a rota ou mudar alguma parte, alguma coisa, algum alguma ação que você está tendo, alguma ação que você está tomando. É isso. Sagitário. Gallop. A gente tem a carta da conversa no meio da leitura. A gente tem a carta do ladrão e a carta da desgraça. Mas não vamos olhar para isso como se fosse uma desgraça forte, tá? Uma coisa leve, porque é uma leitura semanal. Como a gente tem a carta da conversa no meio da leitura, isso pode indicar que seja algum tipo de conflito que você vai ter com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, um conflito de comunicação. É possível que alguém em um grupo do qual você faz parte, ou uma pessoa em específica, talvez você já até tenha a noção de quem é,
vai interpretar a sua mensagem de uma forma diferente e vai querer causar problema por causa disso. Então, é importante nessa semana para você prestar bastante atenção em como você se comunica com os outros e a forma como você se expressa para não causar esse transtorno. É como se tivesse uma pessoa só esperando para você falar algo, para utilizar isso. Como a gente tem a carta do ladrão, né? É como se ela estivesse só na espreita ali, esperando para que você falasse sobre certo assunto, trouxesse certo assunto à tona só para ela poder tacar fogo na conversa, tacar fogo em você, de jogar para os leões. É como se ela estivesse realmente só esperando o momento certo, esperando que você pegasse e fosse falar alguma coisa. Então, se você sabe que alguém tá querendo comprar briga com você, talvez essa semana você queira se distanciar dessa pessoa ou não dar vazão pra isso, não dar lado pra essa pessoa, pra que ela não utilize isso contra você. Com a carta da Shelob aqui, a Shelob é aquela aranha do Senhor dos Anéis, pra quem já assistiu. Ela realmente ela fica no escuro só esperando, né? Assim como as outras aranhas, né? Ela fica esperando na teia dela que alguém caia na teia. Então, realmente, você tem que tomar bastante cuidado na forma como você interpreta as coisas e como você se comunica também. Isso também, né, vale para como você interpreta a situação. Quem quer que seja essa pessoa, eu não acho que vale a pena comprar briga com ela. Talvez nessa semana você sinta um pouco mais a necessidade de falar mais ou se expressar, ou você se sinta tentada a isso. Eu recomendo não, tá? Se você puder evitar conversar com uma certa pessoa ou falar sobre certos assuntos com uma certa pessoa, eu recomendo não fazer isso. A gente tem a carta da desgraça aqui, o que indica que alguma coisa não vai sair conforme o esperado. E não precisa se assustar, tá? Isso não quer dizer que são problemas do dia a dia. Eu acredito que tem a ver justamente com a conversa, porque a gente tem a conversa justamente aqui no meio da leitura. É como se realmente uma informação sua ou fosse vazar e fosse causar esse transtorno, então é importante você ficar de olho também com a conversa que você manda para os outros através das redes sociais, né, de como você se comunica, para que essa pessoa não tire vantagem de você. E é como se fosse um lobo em pele de cordeiro. Essa pessoa está no seu círculo social, ela está junto onde você trabalha, na sua família. Provavelmente você já sabe quem é. Mas se você não sabe, então toma cuidado, fica de olho. Às vezes você vai notar que uma pessoa tem uma atitude diferente se você ficar prestando mais atenção. Você vai identificar essa pessoa. Inclusive, quando a gente faz parte de certos grupos, né? Sempre tem aquela pessoa que fica trazendo fofoca ou trazendo informação. Se essa pessoa tá trazendo informação, você tem que lembrar que ela também tá levando, né? Esse tipo de pessoa sempre tá assim, saindo de um grupo e indo pro outro, levando informação pra lá e pra cá. Ela nunca tá do lado de ninguém, exceto dela. Então, é bom ficar de olho e prestar atenção nisso. E felizmente isso é tudo que eu vejo pra vocês. É óbvio que parece uma situação difícil, mas eu acredito que seja realmente só algo relacionado à conversa, alguma comunicação. É bom você ficar de olho, tá, Sagitário? E é tudo. Agora a gente vai pra Touro. Parece que você tá bem. Tem que usar essa palavra, estagnado. Ou existe alguma coisa que tá te prendendo em relação a um assunto. Talvez você precise tomar uma decisão sobre algo e isso tá te incomodando muito. Você não consegue chegar a uma conclusão. Você pode ver aqui, apesar dessa carta aqui ela representar a esperança, nessas outras duas cartas aqui, eles estão praticamente na mesma situação, embora a situação deles seja completamente diferente, né? Esse cara aqui tá numa prisão e esse cara aqui tá sentado, é um estudioso, né? Ele tá pensando. Em todas essas situações, a impressão que passa é que eles estão perdidos em pensamentos, né? Pode ser que essa semana você tenha essa impressão de que você tá preso em relação a um assunto e você não consegue encaixar as peças do quebra-cabeça. Pode ser uma semana em que o teu estresse mental fique muito alto, muito elevado, então é importante ficar de olho nisso para não piorar a situação. Se você consegue identificar ela, né? Consegue identificar que você tá gastando muito tempo pensando em algo e você não consegue resolver, às vezes é bom tirar, fazer uma pausa, focar em alguma outra coisa que não seja aquilo, né? Porque alimentar ainda mais o estresse, né? A situação que continua causando estresse não vai te trazer respostas. É como se você tivesse uma situação, como a gente tem, né, a carta do seguro na floresta de alga, é como se você tivesse, você realmente, você tá seguro na tua situação. A tua situação não é situação externa, né? Ela não é negativa, ela não é pesada, mas é como se você não conseguisse enxergar muito à frente. Uma floresta de alga, ele pode ser seguro em relação a
não ter predadores, mas você não consegue enxergar muito além da tua situação atual. Isso pode até te causar esse desconforto, né? Talvez a tua situação é segura, você se sente estável, mas isso ao mesmo tempo te causa a sensação de que você está estagnado. É uma situação, não está conseguindo resolver ela. É como se você estivesse esperando por algo. Ou esperando que você consiga organizar a sua mente, ou esperando uma resposta. E se preocupando, será que eu vou receber essa resposta ou não? Se for o caso de você estar esperando uma resposta, se for algo que você sabe que não depende de você, sim, o conselho é conselho clichê, não fica pensando nisso. Sabe, tenta não gastar muito tempo nisso, principalmente se você não tem controle. Se você não tem controle, o que você vai fazer? Não adianta você ficar se torturando em relação a isso se não tá dentro do seu controle, entendeu? Você tem que lembrar disso enquanto você tá tendo esses pensamentos ou tá tendo enquanto você tá pensando demais no assunto. Se não tá dentro do teu controle, você tem que deixar pra trás, tem que deixar a vida seguir o seu próprio curso. Mas se não for o caso de você estar esperando uma resposta e você que talvez tenha que encontrar uma resposta, infelizmente todo mundo passa por isso, né? Pelo menos uma vez na vida já deve ter passado, onde você realmente não consegue enxergar a resolução de algo ou como solucionar algum problema, né? E aí você se sente estagnado e tal. Quando isso acontece, infelizmente, o que a gente pode fazer também é esperar e tentar não prestar muita atenção nisso. Eu acho que talvez seja importante para você tentar fazer mais atividades físicas, né, uma atividade que não física necessariamente exercício físico, mas algo que seja no mundo material, para tirar a tua mente desse foco, desses pensamentos. E talvez você não esteja conseguindo enxergar a solução justamente porque você está passando muito tempo na tua própria mente. E aí a tua mente fica criando cenários e possibilidades e fica pior e pior toda vez, porque, né, você deixar crescer acaba tornando mais sufocante. Então, o meu conselho ali é focar no mundo material, no que você pode fazer, tentar, sei lá, tá com tempo sobrando, vai e faz uma limpeza geral na casa. Tenta tirar tua mente fora disso, vai visitar alguém, vai visitar amigos, vai sair de casa, faz alguma coisa que te divirta para não deixar a tua mente ficar tão presa nessa situação, porque a impressão que eu tenho é que não tem muito que você possa fazer nesse momento. Talvez nessa semana você ainda não chegue a nenhuma conclusão. Então, se vamos analisar assim, imagina que você não vai chegar a alguma conclusão. E você do futuro de uma semana, daqui uma semana voltou aqui no tempo para te dizer agora, olha só, você não vai encontrar uma solução essa semana. Então, o que que você vai fazer? Você vai continuar a semana inteira focando nisso e tentando encontrar uma solução? Ou você pode simplesmente aceitar: "Ah não, talvez essa semana eu não tenha solução, então tá tudo bem, eu vou focar em alguma outra coisa", e deixar o tempo passar e ver o que que vai acontecer, porque essa semana vai passar de qualquer jeito, o tempo vai passar de qualquer jeito. E ficar se torturando em relação a algum assunto que tá só na tua mente, realmente não, pelo menos pra mim, não parece que vai gerar qualquer benefício pra você. A gente tem a carta da esperança, tá? Pode significar que você talvez precisa só ter mais esperança realmente, ter mais fé de que você vai encontrar a solução, só talvez ela não apareça pra você nesse momento. É isso. Agora Capricórnio. A carta do campo de ossos. A gente tem a jornada, o casamento e a casa. Assim, uma possibilidade bem, sei lá, bem comum pode ser que você esteja essa semana participando de algum casamento ou viajando para ir até algum lugar para presenciar o casamento de alguém. Então essa já é uma possibilidade. A outra possibilidade é que você pode fazer uma viagem para fechar algum contrato. O casamento ele pode representar também um contrato com alguma empresa, com alguma pessoa. A gente tem a carta da casa também que pode representar empresa, né, ela representa uma estrutura estável. Então existe, né, essa questão de você tá se comprometendo com algo essa semana, ou fechando um contrato com alguém, ou se comprometendo com alguma pessoa de alguma forma, existe essa a questão do comprometimento. A carta do casamento ela tá bem no meio da leitura. É meio relativo, ou você tá vendo essa situação, né, você tá enxergando essa situação, esse comprometimento, ou você tá fazendo parte dele. Em alguns poucos casos pode ser que você esteja deixando esse comprometimento para trás, né, porque querendo ou não a gente tem a carta do cavaleiro, ele tá andando para essa direção, ele tá indo para longe dessa situação. Mas eu acredito que de um modo geral,
existe um comprometimento, alguma coisa se fechando, algum contrato, algum papel sendo assinado. Pode ser que você esteja mudando de casa ou encontrando uma casa nova e finalmente você está alugando o lugar. Talvez você encontre o lugar para morar nessa semana. Talvez ainda não assine os papéis, mas já encontre um lugar bom que você estava procurando. Com a carta dos ossos aqui, eu tenho a impressão de que você realmente você está deixando alguma coisa para trás. Você precisa deixar alguma coisa para trás para que esse comprometimento se fortaleça ou que aconteça, que esse contrato se finalize. Então, óbvio, se você está fechando um contrato com alguém, às vezes é um contrato exclusivo. Se é um contrato exclusivo, você vai ter que deixar a possibilidade de outros clientes ou de outras pessoas, né, entrarem nesse meio. Ou se você está mudando de casa, obviamente, você está deixando um lugar para indo para o outro. Algo está sendo deixado para trás para que dê início a outra parte da jornada, traga um novo começo. E é algo que vai te trazer bastante estabilidade na sua vida. Essa semana você pode se sentir, talvez o começo da semana seja até um pouco confuso, um pouco instável, e aí mais pro fim da semana você começa a sentir bastante segurança na decisão que você tomou, ou nessa nova jornada que você está entrando. Também é possível que você esteja começando a estudar algo essa semana, dê os primeiros passos nessa jornada, e isso de alguma forma vai te trazer uma segurança muito grande. É como se você estivesse deixando para trás um lugar que realmente já deu tudo que tinha para dar. E você está começando algo novo, ou dando os primeiros passos na direção dessa questão nova. Pode ser, inclusive, que passe a sensação de ser uma aventura, né? Uma questão diferente, que você não tinha uma clareza total da situação, ou do caminho que você estava seguindo. E essa semana o processo talvez se concretize e você compreenda que você realmente tomou a decisão certa, que esse caminho vai ser benéfico para você. Eu sinto um certo alívio também, de certa forma, com essas cartas aqui. Isso é tudo que eu vejo para vocês, Capricórnio. Agora, Virgem. Ups. Chamando a Inquisição. Acho que nessa semana você vai receber. É como se fosse uma espécie de ou de estorno. É como se você estivesse recebendo não um prêmio, é como se a sensação, é como se algo tivesse mudado na sua vida. E agora você tá essa sensação, como se tivesse fechado uma porta, mas outra tá se abrindo logo do lado. É isso, é como se fosse isso. Talvez você tenha alguma coisa tenha se fechado pra você, né, alguma possibilidade ou algum caminho tenha fechado. Mas nessa semana você vai ver um caminho diferente se abrindo. Pode receber talvez uma ligação de alguém, te trazendo alguma informação, talvez algum trabalho ou alguma coisa que ela queira te dar. É como se você estivesse sendo convidado a fazer parte de algo. Então é possível que, se você perdeu seu emprego antes, essa semana você pode receber uma notícia muito positiva em relação a um novo emprego ou uma nova possibilidade. Ou às vezes você perdeu um cliente que era quase certo e essa semana você recebe um outro cliente. É como se você tivesse perdido algo, mas isso vai ser substituído logo. Talvez ele não seja, a substituição não seja exatamente, né, o que você estava esperando inicialmente, mas ainda assim é algo positivo, né? Pelo menos não tá vazio. Como se você tivesse uma jarra cheia de biscoito e seus biscoitos, você perde os biscoitos, mas a jarra acaba sendo enchida com pão. Apesar de não ser doce, é um carboidrato, assim como o biscoito. Ai, que exemplo, né? Mas é basicamente isso. A carta da morte, aqui no meio da leitura, ela indica realmente uma mudança. E como a gente tem a carta do serviço logo em seguida, pode ser realmente que você esteja mudando de emprego ou que você esteja recebendo uma nova proposta, sendo convidado a participar de algo. Talvez você estivesse esperando uma resposta diferente ou uma possibilidade diferente. Mas se isso foi tirado do seu caminho, a possibilidade ou aquilo que você estava buscando e isso não vai se consolidar, geralmente quando isso acontece, é porque aquela questão ou aquela possibilidade não era realmente útil pra gente naquele momento, ou talvez ela não fosse ser duradoura. Vou dar aqui um exemplo, tá? Às vezes você perdeu um emprego, você queria um emprego em um lugar específico, em uma empresa específica, e você estava assim, na última fase da entrevista, sei lá, você só faltava ser chamado e não foi.
E aí você foi chamado para outro lugar. Que talvez o salário não seja tão bom e talvez, né, não era o lugar que você estava querendo, era como se você realmente não queria aquele lugar, você queria a empresa A, não a empresa B. Mas a gente não tem como prever exatamente como que a situação vai desandar, né. Às vezes na empresa A, você ia ter problema com colegas de trabalho ou a empresa ia acabar cortando você dali a algum tempo, e na empresa B isso não vai acontecer. Então, ou se você tinha um cliente em potencial, ou era um cliente muito bom e ele sai da sua, né, da sua você perde o contato com esse cliente, ele deixa de ser seu cliente. Às vezes ele ia deixar de ser o seu cliente no futuro de qualquer jeito, mas talvez a situação no futuro não fosse ser tão positiva para você estar perdendo o cliente naquele momento, entende? Então, se você está perdendo algo agora, é melhor perder agora do que perder depois. Porque a situação no futuro você não tem como saber exatamente como vai estar. Mas eu sinto que existe esse redirecionamento em algo que você está perseguindo, que você está buscando, e ele está sendo feito pelo universo, né? O universo está te ajudando, ele está te redirecionando a algo porque você não consegue realmente ver exatamente como que a situação vai se desenrolar. Para você pode ser um desapontamento, mas a longo prazo, talvez você perceba que realmente essa foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Então é isso que eu vejo para você, Virgem. Então, peixes, continuar com a sua leitura. Tem a carta do infectado. Com essa carta aqui, né, do infectado, infelizmente eu não posso descartar a possibilidade de que algum de vocês possa pegar alguma doença essa semana, então é bom ficar de olho, tomar um pouco de cuidado, mais do que o normal, talvez, se você não tá mais cuidando tanto ou não tá usando máscara, talvez você queira fazer isso essa semana. É só um conselho, né, não quer dizer que você tem que fazer isso, mas pode ser que essa semana a tua imunidade esteja um pouco fraca também, isso pode ser uma possibilidade. E essa questão de infectado também pode estar relacionada a como linguagem figurativa, né, ela pode estar relacionada a uma outra situação na sua vida em que você sinta que talvez você não tenha controle. O que é interessante nessas 2 cartas, vocês notam que as 2 pessoas elas parecem que elas estão de luto, mesmo que essa daqui não seja, essa aqui é a carta do viúvo, né, então obviamente ele tá de luto de alguma forma, ele tá sofrendo pela morte da pessoa, né, que ele amava. E essa pessoa aqui ela tá com uma carta, ela tem uma foto na mão e ela tá ali sofrendo, talvez a pessoa tenha viajado e tal. Talvez você ainda esteja lidando com a partida de alguém, tanto para o mundo espiritual quanto no mundo físico, né, às vezes a pessoa viajou ou você deu adeus a alguém, terminou um relacionamento que não estava funcionando, ou a pessoa terminou com você de um modo abrupto, e nessa semana pode ser que você esteja sentindo isso com mais é como se tivesse mais consistência. Talvez você não estivesse sofrendo tanto antes e agora vai chegar em um ponto em que é como se caísse a ficha, você finalmente começa a sentir realmente que acabou, que tá na hora de seguir em frente ou que você vai ter que passar por essa fase de luto, digamos assim. Mas a gente tem a carta da surpresa aqui no meio da leitura, e ela pode indicar um ganho inesperado de alguma coisa, e ela é uma carta positiva. Talvez nesse meio que você tá, nessa situação onde você se sente triste ou chateado com o fim de algo, talvez você receba uma espécie de algo te surpreende, talvez algo que você não estava esperando, pode ser que você estivesse se sentindo muito triste com alguma situação e algo vem até você e que te traz um certo alívio. E pode ser algo que te permita seguir em frente, inclusive. Talvez, a princípio, supondo que você finalizou algo, não precisa ser um relacionamento, pode ser alguma coisa, né? E você. Sabe quando você termina uma série e você fica com aquele sentimento, aquele vazio logo em seguida, porque você terminou uma série, principalmente se ela foi longa, você se apega com os personagens? É aquela sensação, aquele vazio. E você tá sentindo aquele vazio e você talvez não consiga ver uma forma de se livrar disso, dessa sensação de que você perdeu algo. E algo acontece no meio da semana que te surpreende e esse acontecimento te permite seguir em frente sem sofrer mais. É como se esse evento, essa situação que vem como uma surpresa, ela gira uma chave na tua mente ou dentro de você e
você muda a tua vibração, tipo, imediatamente, e a partir desse momento você consegue seguir em frente. Então pode ser que essa surpresa ela nem seja uma questão externa, mas às vezes você encontra uma resposta, algo que te permite seguir em frente. Se você estava sofrendo porque alguém fez algo pra você e você não entendia o porquê, e não é que você quer que a pessoa volte ou que ela peça desculpa, você não consegue entender o porquê, e aí isso não faz sentido e isso não se você não entende o porquê, você fica martelando aquilo na tua cabeça e não consegue seguir em frente. Então pode ser que essa semana você tenha uma resposta, você consiga entender por que que essa pessoa fez isso, qual que era o padrão de atitude que ela tomava, ou você entende por que que certas coisas aconteceram de certa forma, e isso te permite seguir em frente, sem olhar para trás, você se sente mais leve, você aceita o que aconteceu, e não é que você se sinta digamos, né, que foi uma pessoa que te fez algo ruim, né, ou algo que houve um resultado negativo para você, não que essa pode ser que essa pessoa não tenha feito isso por malícia ou algo do tipo, e talvez tendo essa compreensão de que não foi por malícia, foi por, sei lá, traumas que a pessoa nunca conseguiu lidar e ela acabou refletindo em você e ela tá seguindo em frente. Essa compreensão, esse conhecimento que vem até você nessa semana te permite seguir em frente, te dá é como se fosse, realmente um sinal verde para você seguir em frente. E essa compreensão, essa surpresa, ela pode vir em forma de ou alguma informação que vem até você, né, do nada, ou em uma questão espiritual, como se fosse, tipo, o teu guia espiritual trazendo essa informação para você. Também pode ser que você encontre uma parte de si que você não tinha noção que você tinha, uma força interior, e ela simplesmente acorde, ou uma versão sua que você já tinha deixado no esquecimento há muito tempo. E essa versão vem à tona e te auxilia a seguir em frente, no que quer que seja essa situação. Apesar dessas 2 cartas elas serem negativas, assim, depende, né, é relativo, né, o que que é negativo, o que que não é. Mas elas têm né, algo foi perdido, né, essa é o fato, né. Mas pelo menos é como se não houvesse mais problemas a serem resolvidos, né, é hora de seguir em frente, né. Se o problema foi deixado para trás, é isso que importa, mesmo que você tenha tido perdas, esse problema provavelmente não vai voltar a existir no futuro. Você já aprendeu com ele, já sabe como lidar numa situação similar. E agora o que resta é seguir em frente. Mas existe algo alguma coisa que vem como uma surpresa para você. Talvez os mais intuitivos e os mais, que tenham maior contato com a espiritualidade não se surpreendam, né. Talvez não seja uma surpresa, né, vocês já podem até ter noção do que é, mas para alguns isso vai ser realmente como se caísse um trovão, assim, um raio. Caísse um raio e do nada a situação muda, você muda o teu ponto de vista, você muda a tua percepção em relação a isso, você consegue seguir em frente do que quer que fosse. Estava te atordoando. Bom, isso é tudo que eu vejo pra vocês, peixes. Escorpião, a ponte de Casadum. Qual que teve uma outra ponte? Foi Áries. Só que a ponte de Áries estava diferente. Talvez você tenha Áries no seu mapa astral, que seja relevante pra você, você queira dar uma olhada nessa leitura. Nesse caso aqui, a ponte de Casadum, ela é uma ponte reta, né. Ela é bem clara, o caminho dela é bem claro, só que ela é uma ponte bem estreita. Então tem que ter cuidado na hora de atravessar ela. Olha, apesar da carta do gato representar a falsidade, eu não sei por que que desenharam um gato aqui, sinceramente. Eu adoro gatos. Não vejo por que eles seriam considerados a parte falsa, mas é que a carta contrária dessa, que seria a carta da lealdade, é a carta representada pelo cachorro, então talvez por isso tenham desenhado um gato para representar a falsidade. Mas como a gente tem a carta do gato, né, esquecendo a parte do significado original da carta, o gato, ele tem esse contato com o lado espiritual muito forte. Então pode ser que essa semana você sinta essa conexão com o lado espiritual e seja bem mais evidente para você. Sua intuição pode ser que esteja bem forte, você consiga ver as coisas com mais clareza. Existe alguma comemoração e você vai receber algum tipo de ajuda essa semana.
Tem a carta do doutor aqui que indica isso, né, uma ajuda que está sendo recebida. Pode ser que você receba ajuda do lado espiritual, mas essa ajuda também pode vir no mundo material, no mundo 3D, através de uma pessoa que estende a mão e te auxilia com alguma coisa. Com a carta da essa carta aqui da contentamento, né, como você pode ver, essas pessoas elas estão celebrando. Pode ser que você esteja se curando de algo e você consiga notar isso nessa semana, que o teu corpo está se recuperando e você, obviamente, vai se sentir satisfeito com isso. Talvez você esteja curando algo que você não tinha um conhecimento, algo que talvez você nem soubesse exatamente o que que era. Pode ser que fosse um problema espiritual, inclusive, e você finalmente consegue resolver essa semana. Você percebe que você não está mais exibindo os sintomas que você estava exibindo antes. Nessa leitura eu não consigo ver a carta do gato. Eu não consigo ver nada que represente falsidade, então eu acredito que essa carta aqui só tá para representar a questão espiritual. E se for realmente representar, se for representar uma pessoa que fosse falsa ou que tivesse no seu grupo, eu acredito que você não vai ter problema nenhum em identificar essa pessoa. Talvez até fosse algo que você precisasse se libertar. Pode ser que nessa semana você deixe essa pessoa aí, ou deixe essa situação que era falsa e errônea para trás. Que inclusive a gente vê, né, são 3 pessoas comemorando que são só 2, é quase como se 2 delas seguissem em frente e uma ficasse para trás. Então se existia alguma pessoa que era falsa ou que você não conseguia confiar por completo, ou que você já sabia que essa pessoa não era leal, que ela não estava de acordo, né, jogando o mesmo jogo, né, jogando de acordo com as regras, pode ser que você identifique isso essa semana e deixe essa pessoa para trás. Siga em frente sem essa pessoa. Mas independente do que é, você tá superando alguma coisa essa semana, e é algo que vai te trazer algum contentamento, alguma felicidade, um alívio. Você deixa a parte mais escura, né, você segue pra porta de saída. Eu também sinto que a tua situação, quer que seja o que estava te incomodando ou que vai te incomodar durante a semana, você vai encontrar uma saída. E essa saída vai ser bem estreita, mas você vai conseguir passar por ela. É realmente como se fosse a ponte, assim, uma ponte estreita, mas que você consegue passar por ela, talvez não com facilidade, mas ela é possível de ultrapassar, é possível de passar por isso. Talvez seja o único caminho disponível para você sair dessa situação e você encontra essa situação, às vezes, no último minuto, e você consegue escapar de algo que você já não, que te prendia, que te causava desconforto. Pode ser que você esteja escapando de um relacionamento que era limitante, ou de uma pessoa que estava tentando te controlar, alguém muito egoísta. Apesar de gatos serem adoráveis, eles são, né, bem egoístas, de certo modo. Não todos, mas alguns são. E eles focam mais neles mesmos, então talvez você estivesse lidando com uma pessoa que fosse narcisista ou focasse mais nela mesma e só pensasse nela e você segue em frente sem ela. Você consegue até se livrar dessa pessoa de uma forma que quase magicamente. É como se o caminho se abrisse para que você conseguisse se livrar ou da pessoa ou da situação incômoda, e você pega a oportunidade e você vai e você resolve isso até o fim da semana. Isso é tudo que eu vejo. Seguindo em frente para Câncer. Em elementos humanos. Olha só, nem todas as cartas elas têm só pessoas figurando na imagem. Talvez você tenha que lidar com muitas pessoas essa semana, Câncer. Pessoas de ambientes diferentes. Pode ser que o seu parceiro ou a sua parceira estejam causando problema para você nesse momento. E eu só digo isso porque a gente tem a carta da mulher, né? Aqui no caso em inglês ela tá como se fosse esposa. E a carta do padre aqui, né? No caso essas duas aqui podem representar um casamento. Então é possível que você esteja tendo algumas dificuldades com seu parceiro, com a sua parceira.
E se você não tiver alguém assim na sua vida, se você estiver solteiro ou não estiver em relacionamento, pode ser que alguém da sua família tente comprar briga com você essa semana. Eu sinto que é uma pessoa que você conhece. Talvez a questão seja espiritual. Essa pessoa pode estar questionando as suas decisões ou as suas crenças espirituais. Talvez ela tenha uma religião bem específica, ela queira que você abandone isso, o que você acredita para acreditar no que ela acredita. Existe com a carta do padre, ele pode não representar a questão espiritual, mas ele tem essa disciplina, até uma questão de tradição um pouco ultrapassada, talvez. Pode ser que essa pessoa, né, ela tenha essa aqui eu tô vendo assim, ó, como se fosse essa pessoa aqui, né, ela tem essa estrutura bem ultrapassada, bem enraizada em algo, uma crença antiga, em algo que realmente uma crença, alguma coisa do tipo, e ela tá tentando fazer como que você fosse o inimigo, ela tá tentando pintar você de inimigo. Se você não pensar como eu, se você não agir como eu, então você é o inimigo. Algo desse sentido. E essa pessoa aqui não precisa ser, como eu falei, um parceiro, se você não tiver um, pode ser a sua mãe, pode ser provavelmente é uma pessoa do sexo feminino, mas porque é uma leitura geral, então é relativo para cada um, né. É uma pessoa que tem uma crenças muito enraizadas e que ela vem carregando desde que ela era criança. Essas crenças foram colocadas na mente dela, e como você é contra isso, ou como você se impõe em relação a isso, ela tenta fazer com que você se sinta mal ou culpado, como se você fosse um mau filho, um mau amigo, um mau parceiro, pelo fato de você não compartilhar dessas mesmas crenças, ou se mostrar contra elas. E essa pessoa não precisa estar fazendo isso por malícia, tá? Às vezes a pessoa realmente ela tem essas crenças não foram por escolha dela, ela foi realmente sofreu uma espécie de lavagem cerebral e ela acredita nisso veemente, porque ela nunca pensou na possibilidade de ser diferente, ninguém nunca ensinou pra ela que isso podia ser diferente. Mas ela cresceu em um ambiente muito fechado, muito limitador. O fato dela tentar te limitar não é porque ela tá sendo ruim, é porque ela realmente não tem noção do que ela pode estar fazendo diferente. Então pode ser que exista esse conflito. Em outras situações, isso aqui também pode ser você que tá tendo uma visão distorcida, talvez, de outra pessoa. Talvez você que tenha, quem esteja com uma crença limitante ou uma crença bem enraizada dentro do seu ser e qualquer coisa que se oponha a isso, você vê como se fosse um inimigo, como se fosse te trazer problema, ou fosse te enfrentar e você tem que enfrentar isso. E isso pode ser que essa situação ou uma pessoa que esteja contra você esteja ali para te mostrar que existe uma outra forma de fazer as coisas ou de ver as coisas. E também pode ser agora eu tô vendo a situação diferente também, então só outra possibilidade é, você consegue uma resposta ou consegue a prova de alguma coisa e você agora consegue mostrar para essa pessoa que ela tá virada ou que você estava certo, no caso, em relação a algo, você tem provas disso. Talvez nesse momento essa pessoa mostre a verdadeira face, né, se ela estava se escondendo atrás de uma mentira e agora você mostra, ela retire a máscara e se mostre realmente como ela realmente é, que ela era alguém que tinha uma agenda própria na situação em que você está vivendo. E também pode ser que você só esteja vendo isso aqui como de camarote, você esteja assistindo essa questão toda se desenrolar na sua família, ou no seu trabalho, até no âmbito, espiritual, religioso talvez, e você esteja só observando tudo isso, pode ser que você nem esteja envolvido na situação toda. Seria melhor, né. Mas se for esse o caso, o conselho seria não se envolver realmente, se não for um problema seu, se não for algo que te afete diretamente, talvez seja melhor não se envolver.
Porque é como se você fosse entrar em uma briga, você fosse sair perdendo, mas não era uma briga sua. Então, talvez seja importante você não comprar briga dos outros, não carregar o peso dos outros, se esse for o teu caso. E se você realmente tiver alguém te desafiando, eu recomendo tirar um tempo para refletir sobre isso e ver se essa pessoa realmente ela é essa ela é realmente uma inimiga, se essa ideia que ela tem talvez não seja realmente algo útil, seja interessante, talvez pensar e refletir um pouco sobre isso. E no caso de você ter que enfrentar alguém para quebrar alguns paradigmas, tem que entender que se você realmente está tentando, né, trazer uma visão diferente para uma outra pessoa, você tem que entender que ela teve uma criação muito mais limitadora. Talvez ela não tenha capacidade de entender isso, essa perspectiva que você tem. Pode ser que ela nunca vai ser capaz de entender isso e ela vai te pintar como inimigo, porque ela não consegue ver isso de uma forma diferente. Então talvez exija um pouco de paciência aí pra você nessa semana, em como lidar com essa pessoa ou com essas pessoas, esse grupo de pessoas. Tá, isso é tudo que eu vejo, Câncer. Em frente para Gêmeos. Aqui Sol e Lua. Uma combinação bem interessante. É a carta do dinheiro e a carta do amor. E a carta da doença bem no meio da leitura. Eu acho que essa semana vai passar bem rápido pra você. Talvez você tenha que lidar com muitas questões, tanto na questão material, em relação a dinheiro, carreira, finanças, e talvez você também tenha que lidar com relacionamentos. Aqui serve qualquer tipo de relacionamento, não precisa ser só romance. Pode ser que isso te exauste bastante essa semana. Com a carta do Sol e da Lua, eu sinto que realmente vai ter esse ciclo rápido acontecendo, né? Ciclo de um dia. Pode ser que isso exija de você um período maior de descanso para que você consiga dar conta do que você tem que lidar com essa semana. Uma outra interpretação possível é que você tem que tomar cuidado para não deixar com que as questões de trabalho ou de finanças, de carreira, elas vazem, né, os problemas ou o teu estresse em relação a isso acabe se espalhando para outras áreas da sua vida. Essa carta aqui, a carta do enfermo, né? Eu sinto é como se você estivesse muito cansado, muito exausto. Ou você vai ter muita coisa para fazer essa semana, ou a sua mente vai estar a mil, tentando resolver várias situações ao mesmo tempo. E isso pode te exaurir demais. Então aí fica o conselho para você tomar cuidado para não deixar com que isso te deixe doente ou adoentado, ou te force a pausar. Porque às vezes, né, na tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo, ou tudo de uma vez só, isso vai te exaurir tanto que você vai ser obrigado a tirar 1 ou 2 dias de folga. E se você não tinha esse plano, isso pode te causar mais estresse. Porque daí você não consegue. Você tinha planejado um monte de coisa, você não consegue lidar com tudo. É essa impressão. É engraçado, né? Porque a carta do enfermo ele tá ali deitado, mas a impressão que eu tenho é que tem muita pressa nessa leitura. É uma pressa. Eu não sei de onde que tá vindo isso. É como se você tivesse que resolver tudo assim, da noite pro dia. Ou pelo menos você tem essa sensação de que você tem que resolver as coisas da noite pro dia. Às vezes o problema não é assim, não tem esse requerimento. Às vezes você consegue lidar com ele de forma calma, né? E paciente, mas você tá com pressa de resolver. Então, vale a pena tomar cuidado para não deixar com que isso te afete negativamente. Você não se exauste tanto que você tenha que tirar uma folga, tenha que fazer uma pausa. Mas se isso acontecer, aceita isso, tá? Não fica remoendo a situação, porque não vai ajudar mais. Talvez você, inclusive, esteja vendo resultados, né? Tanto na questão de relacionamento quanto na questão de finanças. E isso acabe fazendo com que você se canse. Você não estava obtendo resultados até esse momento. Se você tiver muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, isso pode te cansar demais. Então é importante você tirar as folgas necessárias, né?
fazer uma pausa quando for necessário, quando você sentir que você está se cansando demais. Que não tem pressa pra resolver tudo. Pelo menos é isso que eu sinto, não tem pressa pra resolver tudo. Tanto que se você tentar resolver tudo ao mesmo tempo, pode ser que o universo te force a fazer essa pausa. Às vezes tentar resolver tudo de uma vez só vai fazer com que você tome decisões precipitadas, e são coisas que você mais pra frente, né, alguns dias depois talvez, você aparecer uma solução melhor pra aquela coisa que você estava tentando resolver, mas aí você tá forçando tudo antes e isso acaba, ao invés de te ajudar, né, lá na frente você vai ver: "Nossa, eu podia ter esperado 4 dias a mais, e eu ia ter uma solução melhor pra isso, mas agora eu já resolvi e não ficou tão bom assim. E agora eu vejo que eu podia ter feito isso melhor se eu não tivesse tido pressa". Essa é a impressão que eu tenho. Tomar calma, ter calma, devagar. Se não tiver pressa de resolver as coisas, óbvio, né, tem coisa que às vezes acontece e realmente você tem que resolver no dia. Mas se for algo que não tem pressa, então vai com paciência. Não apressa demais, não tenta fazer a a árvore dar frutos antes do tempo. Não vai lá e arranca o fruto verde ainda, porque ele não vai ficar bom para comer quando ele tiver com a cor, né, quando ele tiver quando ele não tiver mais verde, não quer dizer que ele vai estar bom para comer ainda. Então essa é o seu conselho, essa é a leitura que eu vejo para vocês, Gêmeos. Agora Libra. A tradução dessa carta aqui é até medo dos ceifeiros, mas os ceifeiros aqui tá não quer dizer o ceifeiro da morte, essa aqui é uma música de um jogo, tá. E esse Reaper é um animal grande, no caso. Pode ser que você tenha que enfrentar algo nessa semana que você estivesse evitando de enfrentar já faz algum tempo. Pode ser que seja algo que te cause ansiedade, mas você vai ter que lidar com isso essa semana. E você vai obter algum resultado. Com a carta da carta aqui, você tem algum retorno, pelo menos até o fim da semana, de algo que você vai fazer, de alguma ação que você vai tomar. Aí, se é o retorno que você estava esperando, daí já eu não sei dizer, porque a gente não tem nenhuma carta seguida aqui, né. Geralmente a carta que indica o resultado final, ela tá aqui em seguida da outra, e nesse caso não tem. Então, mas você vai receber algum retorno, alguma resposta nesta semana, de alguma ação que você ou já tomou há algum tempo, ou você vai tomar durante a semana e durante a semana mesmo você vai obter uma resposta. Também pode ser que seja uma questão em que você precisa se comunicar com uma certa pessoa, ou com 2 pessoas nesse caso, é possível também. Você tem que se comunicar com elas ou passar um comunicado. Às vezes você estava querendo ou pedir demissão ou pedir um aumento, e você não conseguia tomar coragem para fazer isso. Pode ser que essa semana você ou seja obrigado a lidar com isso, né, enfrentar essa situação de uma vez por todas, ou você decida que já não dá mais para esperar e você vai enfrentar isso por conta própria. Eu tenho um pouco a impressão de que se você não resolver isso, esse problema vai vir até você, se você não for atrás de resolver isso. Só que a questão aqui é que se você ficar esperando, pode ser que a resolução que venha até você não seja a mais benéfica. Então, se for algo que você realmente que você sente, que você sabe que você é quem tem que tomar a decisão, que você tem que correr atrás, eu recomendo fazer isso. Porque pelo menos ela está dentro do teu controle. E se algo acontecer que, mesmo que o resultado não seja o esperado, pelo menos você tem noção de que foi algo que você fez. Você consegue aceitar isso melhor. Quando vem de outra pessoa, a gente fica, querendo ou não, a gente fica mais chateado, né? Principalmente se for um resultado não tão positivo assim. Ou não o resultado que a gente estava esperando. Acaba sendo muito fácil culpar a outra pessoa pelo problema, e daí você não consegue lidar com isso ou deixar pra trás. Sempre vai ficar segurando isso: "Ah, essa pessoa agiu desse jeito". Mas se você tomar ação e se você tomar atitude, mesmo que o resultado não seja o que você espera, você consegue seguir em frente com facilidade, porque você entende: "Ah, não, fui eu que errei, tá tudo bem". Você não vai culpar outra pessoa por isso, e você não vai ficar carregando esse peso com você por mais tempo. E eu acredito que essa pessoa ela tem essa pose de talvez essa pessoa até se imponha de uma forma que dá essa impressão de que ela é mais importante do que ela realmente é. Ou ela realmente seja uma pessoa importante, né, no seu trabalho ou na sua família, em algum convívio que você tem e você tenha que lidar com isso. Mas eu acredito que
Essa ação que você tomar vai ser positiva para você, mesmo que ela venha forçada, né, por outra pessoa. Só que se você tomar a ação, se você for a pessoa que vai dar o primeiro passo, eu acredito que ela vai ser mais positiva, um pouco mais positiva do que se outra pessoa trouxesse isso pra você. Eu até tô vendo um pouco isso como se fosse esse lord aqui, esse senhor, é como se ele fosse uma espécie de guia espiritual. E ele tá só esperando para que você dê o primeiro passo, para que você vá lá e faça algo. Mas se você não fizer, ele vai te forçar a fazer isso. Ou ele vai forçar com que esse evento que você não quer lidar com venha à tona, para que você lide com ele. Talvez essa pessoa, no caso de não ser um guia espiritual, não tem nada a ver com espiritualidade, ela só tá esperando, ela já sabe que você vai fazer isso. A impressão que eu tenho é que essa pessoa ela já tem noção do que você quer, de que decisão você, o que você vai pedir, ou o que você vai informar ela, e ela meio que já tá na espera. Então, se você for levar uma informação para ela, dizer: "Olha, eu tô saindo desse lugar", ou "Eu quero um aumento", ela não vai ficar surpresa com isso. Essa é a impressão que eu tenho. E você vai ter uma resposta até o fim da semana, e essa resposta ela vai te ajudar a seguir em frente, a tomar uma decisão talvez diferente. A resposta que vier, ela vai te auxiliar a adentrar um certo caminho. Se não for algo que você espera, digamos que você pediu um aumento, né, vamos usar isso como exemplo. Você pediu um aumento e você não vai receber o aumento. Isso vai te dar, talvez, determinação, né, o suficiente para mudar de empresa, procurar outro emprego, procurar outro lugar. E se você conseguir um resultado positivo, talvez você decida ficar. É como se essa ação que você vai tomar ela é essencial para que você consiga tomar uma decisão em relação a um aspecto da sua vida. E ela pode ter a ver com algo escrito, que é algo que é por escrito, oficial, alguma coisa que seja escrita em papel. Tá, isso é tudo que eu vejo. Agora você, Libra. Agora a gente vai para Aquário. A gente tem aqui Caçadores de Bruxas. Acho que essa semana você tá preparado para a batalha. Acabei de ouvir aqui, pronto para as consequências. Eu não sei o que que você andou fazendo, mas eu sinto que você tem noção de que as suas ações do passado vão ter consequências. E me parece que você tá ciente disso. Tá ciente, tá aceitando a situação. Você tá aceitando o resultado que for. Talvez você até esteja esperando uma espécie de derrota em relação a algo que você estava tentando. Mas com a carta da criança aqui, pode ser que você ainda veja frutos em relação a isso. Ao que você andou enfrentando no passado, ao que você está enfrentando nesse momento. A carta da criança ela representa um novo projeto, um novo empreendimento. Pode representar uma criança literalmente, mas na maioria dos casos é um projeto, realmente algo que você se importa, que você está começando, está dando início, está dando vida a isso. Mas aqui com a carta da melancolia aqui no meio é como se você estivesse derrotado, você se sentisse derrotado. Ou você não visse uma saída para isso, para a tua situação. E aí você sente que você tem que estar o tempo todo pronto para a batalha, pronto para enfrentar isso. E realmente pode ser que você esteja enfrentando algo que talvez tenha pouca esperança de ter um resultado positivo. Mas eu acho que com a criança que você vai ter um resultado bom, mesmo que não seja exatamente o que você está esperando. Existe algo novo começando, ou a promessa de algo novo. Talvez você esteja lutando com algo que você não tenha muita esperança de vencer. Vou dar um exemplo aqui, é como se você pode ser que você esteja tentando uma carreira que já esteja tentando vencer em uma carreira que já esteja saturada, ou que você tem a impressão de que está saturada, e que os seus oponentes, né, os seus competidores, né, eles são muito mais fortes do que você. Mas eu sinto que você vai ter uma resposta positiva com a carta da criança. Ou você vai enxergar a situação de uma forma diferente e você vai entender que você tem tanta chance de ter sucesso nisso quanto outras pessoas. É como se você tivesse por uma fração de segundo você conseguisse enxergar o futuro,
Você consegue enxergar um pedacinho da possibilidade do que vai acontecer, e você entende que isso talvez te dê força para se manter nessa luta, né, que você tá, porque você sabe que você vai obter o resultado se você continuar lutando. Em outros casos também é possível que você esteja ponderando sobre continuar nessa situação que você tá ou começar algo novo. Então pode ser que você não dê início a nada, ou você não tome nenhuma ação nessa semana em relação a isso que você está ponderando, mas pode ser que isso se torne mais evidente na sua mente. Você não consiga se desligar disso, você vai ficar pensando nisso, né? Continuo nessa carreira que eu tô, nesses estudos, ou com essa pessoa, ou começo algo novo, parto para algo novo. E nessa semana aqui, talvez você tome uma decisão. Pelas cartas, a impressão que passa é que você só vai ficar pensando sobre isso. Você não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Eu não conheço muitos aquários, mas eu não acredito que aquários façam isso, né, normalmente, não sei. A impressão que eu tenho é que não tomem decisões desse tipo, mas pode ser que algo aconteça nessa semana que comece a te fazer refletir sobre essa situação. Se vale mesmo a pena continuar lutando por algo, ou se é melhor deixar isso para trás e seguir em frente com algo novo. Esse seja o seu foco principal nessa semana. Talvez na semana que vem você tome uma decisão, ou no mês que vem. Se for o caso, né, eu acho que isso já vale de conselho. Você sentir que você precisa fazer uma pausa, ou tirar um momento para refletir sobre isso. Não é questão de fraqueza, tá? Se você tá Às vezes você tá em uma vou usar isso como exemplo de novo, você tá em uma carreira que ela pode até te dar resultado, mas você não sente como se você estivesse ganhando muita coisa disso, é como se fosse uma batalha perdida. E pode ser que as pessoas ao teu redor até te façam, meio que tentem te fazer sentir como se você estivesse sendo fraco por estar desistindo disso ou mudando de ideia, mas eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que a gente tem que saber quando que a nossa batalha tá perdida ou não. Se vale mesmo a pena continuar lutando por algo se você não tá vendo o resultado. Então é importante não prestar muita atenção ao que os outros têm a dizer. Principalmente se eles não estiverem trazendo conselho que realmente te ajude a seguir em frente ou que te ajude a tomar uma decisão, né. Tem muita gente por ali que adora meter o bedelho no assunto alheio, criticar e falar. Sempre tem algo a dizer, né, sobre o que você tá fazendo, mas nunca coloca as mãos na massa, nunca tenta te ajudar realmente a se levantar ou se erguer ou tomar uma decisão específica. É bom também prestar atenção no que essas pessoas estão dizendo, se for o caso. Presta atenção se elas realmente estão vivendo a melhor vida possível, elas realmente estão no lugar que elas queriam estar. Eu vejo muito isso. Gente que aconselha os outros, né, a não nunca mudar ou ficar no mesmo emprego para sempre, mas elas estão sempre mudando, elas estão sempre tentando algo diferente. E às vezes elas é que nunca tiveram coragem de tentar algo diferente, então elas ficam forçando a ideia de que é melhor ficar em um lugar, ser estável em algo. Eu sinto que você já sabe, na verdade, o que que você quer, mas talvez você ainda tome mais um tempo porque você não quer tomar uma decisão precipitada, talvez você fique mais um tempo pensando sobre isso e refletindo sobre isso. E se for o caso de você já saber o que você quer, então realmente não custa nada você tomar mais um tempo para refletir, porque se você não vai mudar de ideia, né, se o teu coração já tá com o objetivo definido. Você sabe o que que é melhor para você também. Então, bom, é isso que eu vejo. Espero que tenha feito algum sentido. E é isso, é tudo, aquário. Bom, obrigada a todos por terem assistido o vídeo. Eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.